Uma sala de reunião silenciosa. De repente, o milionário empalidece, agarra o peito e desaba sobre a mesa. Ele está tendo um infarto. Todo mundo entra em pânico. Ninguém sabe o que fazer. É quando uma voz firme corta o caos. Afastem-se, eu sou médica. Todos se viram surpresos. É a faxineira que acabou de entrar na sala. Com movimentos precisos, ela salva a vida do homem que nem olhava em seus olhos. O que ninguém sabia. Ela era uma renomada cardiologista que perdeu tudo por denunciar uma fraude. Uma história real de queda e redenção que vai te emocionar. E você, de onde está assistindo essa reviravolta incrível? Comenta aí embaixo, se inscreve no canal agora e deixa seu like para mais histórias que vão mexer com seu coração. O relógio digital marcava 9h43 da manhã quando Ricardo Mendes ajustou a gravata de seda italiana pela terceira vez. Seus dedos, sempre precisos ao assinar contratos milionários, tremiam ligeiramente. Através das paredes de vidro da sala de reuniões, ele observava os investidores alemães trocando palavras em voz baixa, consultando relógios e ajustando pastas. Herr Schmidt, o mais velho entre eles, esfregava os óculos com um lenço de tecido, um gesto que Ricardo interpretou como impaciência. Eles estão esperando há 12 minutos, senhor, sussurrou Patrícia, sua secretária, com uma voz que transparecia o medo que todos sentiam ao dirigir-se ao CEO da Mendes Incorporações. Eu sei contar, Patrícia, respondeu ele, sem desviar o olhar dos alemães. Traga mais café, e não aquela porcaria da copa. Mande buscar no café della Vita. Patrícia assentiu rapidamente e saiu, enquanto Ricardo observava os números projetados na tela. 35 milhões de euros. Era disso que precisava para expandir seus empreendimentos para o mercado europeu. 35 milhões que transformariam sua empresa regional em uma potência nacional. 35 milhões que fariam seu pai, finalmente, admitir que ele não era apenas um menino brincando de empresário. Ao entrar na sala de reuniões, Ricardo não cumprimentou ninguém com abraços ou sorrisos. Um aceno de cabeça foi suficiente, seguido de um "Senhores, vamos ao que interessa". Os investidores se entreolharam, surpresos com a frieza calculada do homem, que aos 42 anos comandava o maior conglomerado imobiliário do sul do Brasil. Durante sua apresentação impecável, Ricardo notou uma mulher silenciosa, limpando os vidros externos da sala. Uniforme cinza desbotado, cabelos presos em um coque desalinhado. Por um instante, seus olhares se cruzaram. Havia algo perturbadoramente digno naqueles olhos castanhos, algo que o incomodou. Ele franziu o senho, fazendo um gesto brusco para que ela se afastasse. Como podem ver, senhores, continuou ele, retomando o foco na apresentação. Nosso modelo de negócios garante retorno em menos de... Uma pressão súbita comprimiu seu peito. Ricardo ignorou, atribuindo ao estresse da negociação. Respirou fundo e continuou falando, mas as palavras começaram a soar distantes, como se estivesse falando debaixo d'água. O suor escorria pela sua testa. O gráfico à sua frente começou a embaçar. Senhor Mendes, está se sentindo bem? Perguntou Schmidt, ajustando os óculos. Ricardo abriu a boca para responder, mas nenhum som saiu. A dor no peito intensificou-se, irradiando para o braço esquerdo. A sala começou a girar. Sua última imagem consciente foi dos documentos espalhando-se no ar enquanto ele desabava sobre a mesa de vidro temperado. Vozes alarmadas ecoavam ao seu redor. Patrícia gritou por socorro. Alguém sugeriu chamar uma ambulância. O caos se instaurou na sala que, segundos antes, testemunhava uma apresentação meticulosamente controlada. De repente, uma voz feminina, firme e autoritária, cortou o pânico. Afastem-se, deem espaço. Ricardo, semiconsciente, viu a mulher do uniforme cinza desbotado abrir caminho entre os executivos. Ela não parecia mais a faxineira invisível, mas alguém completamente diferente. Seus movimentos eram precisos, seus olhos analíticos. Calma, disse ela, com uma convicção que silenciou a todos. Eu sou médica. Marina Oliveira não hesitou. Com movimentos rápidos e precisos, afrouxou a gravata de Ricardo e o colocou em posição adequada no chão. Seus dedos, calejados pelo trabalho árduo, encontraram o pulso do empresário com a precisão de quem conhecia cada milímetro da anatomia humana.
Ele está tendo um infarto, anunciou, sua voz desprovida do sotaque tímido que usava para pedir permissão para limpar as salas. Alguém tem um kit de primeiros socorros? Precisamos de uma aspirina. Os executivos permaneceram paralisados, incapazes de processar a transformação daquela mulher que até minutos atrás era completamente invisível para todos. Foi Patrícia quem reagiu primeiro, correndo para buscar o kit de emergência. Marina iniciou imediatamente as compressões torácicas. Seus lábios, que raramente formavam mais que um sorriso educado aos funcionários que a ignoravam nos corredores, agora contavam cada compressão em voz alta, com a cadência exata recomendada pelos protocolos médicos mais avançados. 28, 29, 30, contou ela, antes de aplicar 2 ventilações. Suas mãos não tremiam. Seus olhos não desviavam. Alguém já chamou o SAMU? Herr Schmidt, o mais velho dos investidores alemães, observava a cena com interesse crescente. Diferente dos outros, que assistiam horrorizados ou desviavam o olhar, ele estudava cada movimento de Marina com a curiosidade analítica de quem reconhecia competência excepcional. Já estão a caminho, respondeu um dos diretores, o celular ainda na mão. Marina continuou o procedimento de ressuscitação com uma eficiência impressionante. Quando Patrícia retornou com o kit de primeiros socorros, ela rapidamente localizou a aspirina, diluiu em água e, nos breves momentos em que Ricardo recuperava a consciência, ajudou-o a engolir. Fique conosco, Sr. Mendes, murmurou ela, não como a faxineira que temia perder o emprego, mas como a profissional confiante que sabia exatamente o que estava fazendo. Respire devagar, o socorro está chegando. Os paramédicos chegaram 8 minutos depois. 8 minutos que, sem a intervenção de Marina, teriam sido fatais. Enquanto eles assumiam os cuidados, ela forneceu um relatório preciso, usando terminologia médica que deixou todos na sala ainda mais perplexos. Homem, 42 anos, infarto agudo do miocárdio, iniciado há aproximadamente 12 minutos. Administrei 300 mg de AS. Pulso fraco mas presente. Pressão estimada em 90/60, com arritmia ventricular intermitente. O paramédico mais experiente ergueu as sobrancelhas, claramente surpreso com a precisão do diagnóstico e a qualidade dos primeiros socorros. A senhora é médica? Perguntou ele, enquanto preparavam Ricardo para o transporte. Antes que Marina pudesse responder, Patrícia interrompeu confusa. Ela é da equipe de limpeza. Um silêncio constrangedor caiu sobre a sala. Marina apenas assentiu para os paramédicos. Levem-no para o Hospital Beneficência, sugeriu ela. O Dr. André Nunes está de plantão hoje. Ele é especialista em cardiologia intervencionista. Enquanto Ricardo era removido da sala, seus olhos semiconscientes fixaram-se em Marina. Havia confusão naquele olhar, mas também algo mais. Uma pergunta silenciosa que perturbaria seus sonhos nos dias seguintes. Quem era realmente aquela mulher que todos ignoravam e que acabara de salvar sua vida? Herr Schmidt aproximou-se de Marina, que agora tentava discretamente voltar à invisibilidade, reorganizando seu carrinho de limpeza. Fräulein, disse ele em seu português carregado de sotaque, isso foi extraordinário. Ele estendeu a mão, um gesto que jamais teria feito àquela mulher minutos antes. Gostaríamos muito de conversar com a senhora, quando tudo isso se acalmar. Marina apertou a mão estendida, revelando por um breve momento a postura confiante de quem estava acostumada a salas de cirurgia, não a corredores vazios, com baldes e vassouras. Seus olhos, porém, desviaram-se para a porta por onde Ricardo havia saído. Ele vai precisar de um cateterismo urgente, murmurou ela, mais para si mesma que para Schmidt. E então, como se lembrasse subitamente de seu lugar naquela hierarquia, abaixou a cabeça e respondeu: preciso terminar meu turno, senhor. As janelas do 3º andar ainda não foram limpas. Enquanto ela se afastava empurrando seu carrinho de produtos de limpeza, Schmidt trocou olhares significativos com seus colegas alemães. A reunião multimilionária havia sido interrompida, mas eles acabavam de testemunhar algo muito mais valioso do que qualquer apresentação corporativa. No hospital, entre sirenes e luzes, Ricardo lutava para manter-se consciente. A dor havia diminuído,
Mas uma pergunta ecoava em sua mente, mais forte que os monitores cardíacos ao seu redor. Como uma simples faxineira, sabia exatamente o que fazer no momento mais crítico de sua vida. O teto branco do hospital foi a primeira coisa que Ricardo viu quando recobrou completamente a consciência. O bip constante dos monitores cardíacos e o aroma característico de desinfetante hospitalar confirmaram que estava vivo. Tentou movimentar-se, mas uma dor aguda no peito o fez recuar. "Eu não faria isso se fosse você", disse uma voz masculina. "O cateterismo foi um sucesso, mas você ainda precisa de repouso absoluto." Ricardo virou a cabeça lentamente e encontrou um homem de meia idade usando jaleco branco, cabelos grisalhos nas têmporas e olhos penetrantes por trás de óculos de armação fina. O crachá identificava-o como o Dr. André Nunes, cardiologista. "Quanto tempo?" Ricardo tentou perguntar, sua voz ainda rouca. 26 horas, respondeu o médico consultando o prontuário. "Você teve sorte, Sr. Mendes, muita sorte." Ricardo fechou os olhos, fragmentos da memória retornando como peças de um quebra-cabeça. A reunião, a dor esmagadora, o pânico nos rostos dos alemães, e então, aquela voz. "Calma, eu sou médica." "A mulher", disse ele subitamente abrindo os olhos. "A mulher que me atendeu primeiro." Dr. Nunes sorriu levemente, ajustando os óculos. "Marina Oliveira." "Sim, devo dizer que sem a intervenção dela, não estaríamos tendo esta conversa agora." Ele aproximou-se, verificando os monitores. O socorro que ela prestou nos primeiros minutos foi impecável. Textbook perfect, como dizem os americanos. Ricardo franziu o senho, confuso. "Mas ela é da equipe de limpeza." Dr. Nunes interrompeu sua verificação de rotina e encarou Ricardo com uma expressão séria. "Marina Oliveira foi uma das cardiologistas mais brilhantes que já conheci", revelou ele. "Trabalhamos juntos no hospital universitário por quase uma década. Ela era chefe da unidade coronariana." A revelação atingiu Ricardo como um segundo infarto. Uma médica, limpando os vidros de sua empresa? A ideia parecia absurda demais para ser verdadeira. "Não entendo", murmurou ele. "Se ela é médica, por que..." O Dr. Nunes hesitou, como se medisse suas palavras cuidadosamente. "Isso é uma história que cabe a ela contar se assim desejar", respondeu diplomaticamente. "Mas acredite, Sr. Mendes, a medicina perdeu um talento excepcional quando Marina deixou a profissão." Antes que Ricardo pudesse insistir no assunto, a porta do quarto se abriu. Patrícia entrou, carregando um arranjo de flores e uma expressão de profundo alívio ao ver seu chefe consciente. "Graças a Deus, Sr. Mendes, estávamos todos tão preocupados." Ricardo mal prestou atenção às palavras de sua secretária. Sua mente estava ocupada com questões muito mais perturbadoras do que relatórios empresariais ou reuniões adiadas. Dr. Nunes aproveitou a interrupção para se despedir, prometendo retornar mais tarde. Quando estava na porta, Ricardo o chamou. "Doutor, essa mulher Marina, ela ainda está na minha empresa?" "Até onde sei, sim", respondeu o médico. 2 empregos, na verdade. Ela trabalha na limpeza de um hospital à noite. Não o meu, infelizmente." Quando a porta fechou, Ricardo recostou-se nos travesseiros, ignorando o falatório animado de Patrícia sobre como os investidores alemães haviam ficado impressionados com o episódio dramático e ainda estavam interessados no negócio. "Patrícia", interrompeu ele finalmente, "quero que você descubra tudo sobre Marina Oliveira. Tudo, entendeu?" A secretária parou no meio de uma frase, surpresa com o pedido e com a intensidade no olhar de seu chefe. "A faxineira, senhor?" "A médica", corrigiu Ricardo com uma firmeza que não admitia questionamentos. "A médica que salvou minha vida." Quando Patrícia saiu, Ricardo permaneceu imóvel, encarando a janela de seu quarto privativo que oferecia uma vista parcial de Porto Alegre. Lá fora, a cidade continuava seu ritmo frenético, alheia à transformação que começava a ocorrer dentro daquele homem que sempre mediu o valor das pessoas pelo tamanho de suas contas bancárias. Em algum lugar daquela mesma cidade, uma mulher em uniforme cinza limpava corredores hospitalares, seus movimentos refletindo anos de disciplina cirúrgica. O que havia acontecido para reduzir uma cardiologista brilhante
a uma sombra invisível em corredores corporativos. E por que, apesar de tudo, ela ainda havia escolhido salvar a vida de um homem que nem sequer se dignava a olhá-la nos olhos? As respostas para essas perguntas, Ricardo suspeitava, mudariam muito mais do que apenas sua perspectiva sobre uma funcionária. Elas ameaçavam desmoronar todo o sistema de valores que havia construído ao longo de sua vida. 3 dias após o infarto, Ricardo retornou ao seu apartamento de cobertura no bairro Moinhos de Vento. Ainda debilitado, mas obstinadamente contrário à sugestão de contratar uma enfermeira domiciliar, ele sentou-se em sua poltrona de couro italiano e abriu a pasta que Patrícia havia entregado pessoalmente. Marina Oliveira, leu ele em voz alta, passando os dedos pelo nome impresso na etiqueta da pasta. As primeiras páginas continham informações básicas. 43 anos, casada com Eduardo Oliveira, uma filha de 12 anos chamada Sofia, formada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com especialização em cardiologia pelo Hospital Johns Hopkins, nos Estados Unidos. Residência no Hospital Universitário, onde posteriormente se tornou chefe da unidade coronariana. Vários artigos publicados em revistas científicas internacionais. Palestrante convidada em congressos de cardiologia. Meu Deus, murmurou Ricardo, virando as páginas com crescente perplexidade. Então a trajetória brilhante interrompia-se abruptamente 3 anos atrás. Uma série de recortes de jornais contavam fragmentos de uma história que Ricardo nunca imaginaria. Médica denuncia fraude em laudos no hospital universitário. Cardiologista afastada após acusações contra colegas. Conselho de Medicina arquiva denúncia por falta de provas. O último recorte mostrava uma fotografia de Marina saindo de um tribunal, visivelmente abatida, ao lado do marido. A legenda informava: Doutora Marina Oliveira pede demissão após processo de difamação movido por colegas médicos. Ricardo continuou lendo, cada página revelando mais detalhes sombrios. Após denunciar um esquema de laudos médicos fraudulentos que beneficiavam planos de saúde e prejudicavam pacientes, Marina havia sido sistematicamente perseguida, isolada e finalmente forçada a pedir demissão. Seu marido Eduardo, que trabalhava como administrador no mesmo hospital, também perdeu o emprego. As denúncias nunca foram formalmente investigadas. O processo de difamação movido contra ela pelos médicos que havia denunciado quase a levou à falência. Sua reputação, destruída por rumores e acusações falsas, tornou impossível conseguir emprego em qualquer instituição médica do Estado. Ricardo sentiu um nó na garganta. Na última página do relatório, havia uma cópia do contrato de trabalho de Marina com a empresa de limpeza terceirizada que prestava serviços a Mendes Incorporações, 80 Harleys por dia de trabalho, sem benefícios, sem plano de saúde. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Era Patrícia, informando que os investidores alemães haviam remarcado a reunião para a próxima semana e que Herr Schmidt pedira especificamente para que a médica heróica estivesse presente. Ela não é uma atração de circo, Patrícia, respondeu Ricardo irritado. Cancele minhas reuniões desta semana e marque um encontro com Marina Oliveira para amanhã, no final do expediente dela. Ao desligar, Ricardo voltou à pasta, revisando mais uma vez a foto de Marina com o marido. Havia dignidade naquele rosto, mesmo na derrota. A mesma dignidade que ele vira brevemente nos olhos da faxineira antes de gesticular para que ela se afastasse de sua importante reunião. A vergonha que sentiu naquele momento era algo novo para Ricardo Mendes, um homem que sempre considerou arrependimento uma fraqueza imperdoável no mundo dos negócios. Na manhã seguinte, contrariando as ordens médicas de repouso, Ricardo dirigiu até sua empresa. Ao entrar no saguão principal, algo inédito aconteceu. Ele procurou ativamente pelos funcionários da limpeza, pessoas que normalmente eram apenas vultos periféricos em sua visão concentrada em lucros e planilhas. Avistou Marina limpando metodicamente os corrimãos da escadaria principal. Observou-a por alguns minutos, notando como seus movimentos, mesmo nas tarefas mais simples, tinham a precisão de alguém treinado para procedimentos muito mais complexos. Havia uma dignidade silenciosa,
na forma como ela executava um trabalho muito abaixo de suas qualificações. Quando finalmente reuniu coragem para se aproximar, Ricardo percebeu que não sabia exatamente o que dizer. Como agradecer adequadamente a alguém que salvou sua vida e depois voltou silenciosamente a limpar seus rastros. Marina ergueu os olhos ao sentir sua presença. E por um breve momento, Ricardo viu novamente a médica confiante que emergira durante seu infarto. O momento passou rapidamente e ela baixou o olhar, assumindo a postura submissa esperada de sua posição atual. "Senhor Mendes", disse ela suavemente, "é bom vê-lo recuperado." As palavras que Ricardo havia ensaiado durante toda a manhã pareciam agora inadequadas, pequenas demais diante da grandeza do gesto daquela mulher. Por isso, disse a única coisa que importava naquele momento: "Por quê? Por que você me salvou depois de como eu a tratei?" Marina olhou diretamente nos olhos dele, sem medo ou ressentimento, apenas com a sinceridade de quem nunca havia deixado de ser quem realmente era, independentemente do uniforme que vestia. "Porque antes de ser faxineira ou médica, sou humana", respondeu ela. "E o senhor também é." Marina ajustou o casaco gasto enquanto esperava o ônibus na parada próxima à empresa. O outono de Porto Alegre trazia um frio úmido que penetrava nos ossos, especialmente no final da tarde. Seus pensamentos divagavam entre a surpresa do encontro com Ricardo Mendes naquela manhã e a preocupação constante com sua filha Sofia. O celular vibrou em seu bolso. Era Eduardo, seu marido. "Oi, amor", atendeu ela, o cansaço evidente em sua voz. "Marina, a Sofia está com febre de novo." A voz de Eduardo soava preocupada. 38,5 de. "Liguei para a doutora Camila, mas ela só pode nos atender amanhã de manhã." Marina fechou os olhos, sentindo o peso familiar da impotência. Sofia sofria de uma condição sanguínea rara, trombocitopenia imune, que exigia acompanhamento constante e medicação cara. "Estou saindo agora para o hospital", respondeu, calculando mentalmente se o dinheiro que guardava para emergências seria suficiente para mais um atendimento. "Dê a ela o antitérmico e mantenha-a hidratada. Chego em 40 minutos." Ao desligar, Marina notou um carro preto estacionando próximo à parada de ônibus. O vidro desceu, revelando o rosto de Patrícia, a secretária de Ricardo. "Senhora Oliveira, o senhor Mendes pediu para buscá-la. Ele gostaria de conversar com a senhora." Marina hesitou. O telefone ainda na mão. "Agradeço, mas minha filha está doente. Preciso ir para casa agora." Patrícia pareceu genuinamente consternada. "Sinto muito. Posso levá-la até sua casa, se preferir. O senhor Mendes insistiu que era importante." Marina estava prestes a recusar novamente quando uma ideia cruzou sua mente. Talvez esta fosse uma oportunidade de solicitar um adiantamento de salário para cobrir as despesas médicas de Sofia. "Tudo bem", concordou, entrando no carro. "Mas precisarei ir ao hospital depois." Durante o trajeto, Marina observou a cidade pela janela, lembrando-se de como costumava atravessá-la em seu próprio carro, correndo para atender emergências cardíacas. Agora, dependia de 3 ônibus diários para cumprir seus 2 turnos de trabalho. "Vocês moram longe", comentou Patrícia, depois de Marina dar o endereço no bairro Sarandi, na zona norte da cidade. Marina apenas assentiu. Haviam vendido o apartamento no Menino Deus para pagar as dívidas com advogados e o tratamento inicial de Moisés. Sofia. O pequeno sobrado que alugavam agora era modesto, mas digno, uma palavra que Marina se esforçava para manter presente em suas circunstâncias atuais. Ao chegarem, Eduardo esperava na porta, segurando Sofia enrolada em um cobertor. O rosto pálido da menina iluminou-se ao ver a mãe. "Mamãe!" exclamou ela, estendendo os braços finos. Marina abraçou a filha, sentindo seu corpo quente contra o peito. Eduardo lançou um olhar interrogativo para o carro luxuoso estacionado em frente à casa. "Simples. É do meu chefe", explicou Marina rapidamente. "Ele quer conversar comigo." Eduardo franziu o senho, preocupado. "Agora? Com a Sofia assim?" "Vou resolver isso rápido", assegurou Marina, virando-se para Patrícia, que observava a cena da calçada. "Poderia dar-me alguns minutos?" Dentro da casa, Marina verificou os sinais vitais de Sofia com a precisão de quem nunca deixou de ser médica.
Depois de certificar-se que a febre estava controlável, acariciou os cabelos da filha. Mamãe precisa resolver uma coisa do trabalho, querida. Papai vai ficar com você e depois vamos todos juntos ao hospital, ok? Sofia assentiu, seus olhos grandes fixos nos da mãe. Você vai vestir seu jaleco branco no hospital hoje, mamãe? Perguntou ela com inocência. O coração de Marina apertou-se. Sofia ainda não compreendia completamente que sua mãe agora limpava os mesmos corredores onde antes salvava vidas. Não hoje, meu amor, respondeu suavemente. Hoje mamãe vai ajudar de outro jeito. Ao retornar para o carro, Marina notou que Patrícia falava ao telefone, provavelmente relatando a situação a Ricardo. Ao vê-la, desligou rapidamente. O Sr. Mendes pede desculpas pelo inconveniente, disse a secretária. Ele sugeriu que conversem no hospital enquanto sua filha é atendida. Marina ergueu as sobrancelhas, surpresa. No hospital? Sim. Ele está a caminho do Hospital Moinhos de Vento e encontrará vocês lá. Pediu-me para assegurar que sua filha receba o melhor atendimento. 20 minutos. Depois a família Oliveira entrava no elegante saguão do Hospital Moinhos de Vento, o mais caro e exclusivo da cidade. Um lugar onde Marina jamais imaginaria levar Sofia, considerando suas circunstâncias financeiras. Ricardo Mendes já os aguardava, conversando com uma médica que Marina reconheceu imediatamente, doutora Laura Bittencourt, uma das mais respeitadas hematologistas pediátricas do sul do país. Marina, cumprimentou Ricardo, com uma formalidade que não conseguia esconder seu nervosismo. Esta é a doutora Bittencourt. Ela vai cuidar da Sofia agora. Antes que Marina pudesse protestar ou questionar como pagariam por aquilo, Ricardo acrescentou em voz baixa. Por favor, deixe-me fazer isso. É o mínimo que posso fazer depois do que você fez por mim. Enquanto Sofia era levada para exames, Marina e Eduardo permaneceram na sala de espera com Ricardo. Um silêncio desconfortável pairava entre eles até que o empresário finalmente falou. Eu sei sobre o que aconteceu no hospital universitário, disse ele diretamente. Sei que você denunciou um esquema de fraudes e pagou um preço terrível por fazer a coisa certa. Eduardo tensionou-se ao lado de Marina, as memórias daquele período ainda dolorosas demais. Não preciso da sua piedade, Sr. Mendes, respondeu Marina, mantendo a dignidade que tanto impressionara Ricardo. Só preciso poder cuidar da minha filha. Ricardo observou o casal à sua frente, duas pessoas que haviam perdido quase tudo por defender princípios, algo que ele raramente encontrava em seu círculo social. Não é piedade, doutora Oliveira, respondeu ele, usando deliberadamente o título que ela havia conquistado. É admiração e uma proposta. Marina ergueu os olhos, encontrando o olhar de Ricardo. Pela primeira vez desde que o conhecera, não havia arrogância ali, apenas uma sinceridade vulnerável que ela nunca imaginaria ver naquele homem. Que tipo de proposta? Perguntou Eduardo protetoramente. Ricardo respirou fundo, como se estivesse prestes a pular de um precipício. Quero oferecer a posição de diretora médica na Mendes Incorporações, declarou ele, com salário inicial de R$ 15.000, plano de saúde familiar completo e autonomia para implementar um programa de saúde ocupacional para todos os funcionários. O choque no rosto de Marina e Eduardo era evidente. Antes que pudessem responder, a doutora Bittencourt retornou com Sofia, que parecia mais animada após receber medicação. A menina precisa de acompanhamento regular e um ajuste na medicação, informou a médica. Já agendei seu retorno para a próxima semana. Marina, ainda atordoada com a proposta de Ricardo, olhou para a filha, depois para o marido e finalmente para o homem cuja vida ela havia salvado dias atrás. As circunstâncias haviam mudado drasticamente, mas a pergunta permanecia a mesma. O que significa realmente salvar uma vida? Ricardo observava pela janela de seu escritório a movimentação no pátio da empresa. Havia algo diferente em seu olhar. Uma atenção aos detalhes humanos que antes passavam despercebidos. Funcionários conversando durante o intervalo, um técnico ajudando uma senhora idosa a carregar documentos, o jardineiro cuidadosamente podando as roseiras que ele nunca havia realmente notado. Senhor, a voz de Patrícia interrompeu suas reflexões. Ela segurava uma pasta de documentos e parecia ligeiramente nervosa.
A doutora Oliveira está aqui. Ricardo assentiu, ajustando instintivamente a gravata. Nos 3 dias desde que fizera a proposta no hospital, ele havia transformado seu departamento de recursos humanos em um turbilhão de atividade, criando um cargo que nunca existira antes e preparando tudo para a possível chegada de Marina. Mande-a entrar. Quando Marina entrou no escritório, Ricardo notou imediatamente a mudança. Não era apenas o terno simples, mas elegante, que substituía o uniforme cinza, nem o cabelo agora solto em ondas suaves pelos ombros. Era a postura, ereta, confiante, profissional. A médica que sempre existira por trás da faxineira finalmente se revelava completamente. Bom dia, Sr. Mendes, cumprimentou ela, estendendo a mão. Ricardo, por favor, respondeu ele, indicando a cadeira à frente de sua mesa. Fico feliz que tenha vindo. Marina sentou-se, colocando sobre a mesa uma pasta de documentos própria. Antes de responder à sua proposta, começou ela, preciso esclarecer algumas coisas. Havia uma determinação em sua voz que Ricardo reconheceu imediatamente. Era o mesmo tom firme que emergira quando ela ordenara que todos se afastassem durante seu infarto. Estou ouvindo, respondeu ele, recostando-se na cadeira. Primeiro, continuou Marina, agradeço pelo que fez por Sofia. A doutora Bittencourt é excepcional e minha filha já está respondendo bem ao novo tratamento. Ricardo assentiu contente com a notícia. No entanto, prosseguiu ela, preciso ter certeza de que sua oferta não é apenas gratidão temporária, ou pior, caridade. A franqueza dela o surpreendeu. Em seu mundo corporativo, poucas pessoas ousavam ser tão diretas com ele. Doutora Oliveira, respondeu Ricardo, inclinando-se para a frente. Eu não construí um império oferecendo cargos por gratidão ou caridade. Ofereço-lhe esta posição porque é exatamente o que minha empresa precisa. Marina estudou-o por um momento, como se avaliasse a sinceridade de suas palavras. E o que aconteceu no hospital universitário? Você não teme que as mesmas acusações possam manchar sua empresa? Ricardo sorriu levemente. Fiz minha pesquisa. Falei com o Dr. André Nunes e outros 3 médicos que trabalharam com você. Todos confirmaram sua integridade e competência excepcional. Ele fez uma pausa significativa. E, diferentemente daqueles que a perseguiram, eu admiro pessoas que defendem princípios mesmo quando isso tem um custo pessoal. Marina não conseguiu esconder sua surpresa. O senhor investigou o meu passado profissional? Investigo tudo relacionado aos meus negócios, respondeu ele com naturalidade. E sua reputação médica é impecável, apesar das tentativas de destruí-la. Um silêncio se estabeleceu entre eles, quebrado apenas pelo tic-tac do relógio de parede. Marina abriu sua pasta e retirou alguns papéis. Se eu aceitar, disse finalmente, tenho algumas condições. Ricardo ergueu as sobrancelhas intrigado. Quais seriam? Primeiro, autonomia completa para implementar o programa de saúde ocupacional. Segundo, um orçamento adequado para equipar um consultório nas dependências da empresa. Terceiro, flexibilidade de horário para acompanhar o tratamento da minha filha. Ricardo considerou as condições por um momento, impressionado com a clareza e objetividade dela. Concedido, respondeu simplesmente. Algo mais? Marina hesitou brevemente antes de acrescentar. Sim, quero que todos os funcionários terceirizados, incluindo a equipe de limpeza, tenham acesso ao programa de saúde. Ricardo não conteve um sorriso. Era exatamente o tipo de condição que esperava dela. Preocupada com aqueles que, como ela até recentemente, eram invisíveis para a maioria dos executivos. Considere feito, concordou ele. E eu tenho uma condição também. Marina tensionou-se ligeiramente. Qual? Que você me ajude a transformar esta empresa em um lugar onde o que aconteceu com você no hospital universitário jamais poderia acontecer. Seus olhos, geralmente calculistas e frios, demonstravam uma sinceridade incomum. Um lugar onde integridade e excelência sejam recompensadas, não punidas. Marina estudou o homem à sua frente, tão diferente do executivo arrogante que ela observava de longe enquanto limpava os vidros de sua sala. Havia algo genuíno naquela transformação que começara no momento em que ele desabara durante a reunião com os alemães.
Nesse caso, disse ela, estendendo a mão, temos um acordo, Ricardo. Quando apertaram as mãos, selando o acordo, ambos sentiram que algo maior estava começando. Não apenas uma nova fase profissional, mas uma jornada de redenção para ambos. À noite, em seu apartamento, Ricardo contemplava a cidade iluminada. O infarto havia sido um divisor de águas em sua vida, mas não apenas pela proximidade da morte. Era como se, ao ser salvo por alguém que ele havia considerado invisível, tivesse sido forçado a enxergar além das aparências e status. Seu telefone tocou. Era Herr Schmidt. Herr Mendes, disse o alemão em seu português carregado de sotaque. Espero que esteja se recuperando bem. Muito melhor, obrigado, respondeu Ricardo. Excelente. E quanto àquela extraordinária médica que o salvou? Conseguiu descobrir mais sobre ela? Ricardo sorriu para si mesmo antes de responder. Na verdade, Herr Schmidt, ela acaba de se tornar a nova diretora médica da Mendes Incorporações. O silêncio do outro lado da linha foi seguido por uma risada genuinamente admirada. Fascinante, comentou Schmidt. Sabe, Ricardo, estávamos interessados em investir em seus empreendimentos imobiliários, mas agora estou muito mais interessado em investir na sua visão de liderança. Ao desligar, Ricardo percebeu que algo fundamental havia mudado em sua perspectiva empresarial. Pela primeira vez, o valor de sua empresa não estava sendo medido apenas por números em planilhas, mas pelo reconhecimento do valor humano dentro dela. O relógio marcava quase meia-noite quando seu celular vibrou com uma mensagem. Era uma foto enviada por Marina. Sofia sorrindo em sua cama, segurando um desenho onde uma figura de jaleco branco aparecia ao lado de um homem de terno, com um grande coração vermelho ligando os dois. A legenda dizia simplesmente: "Obrigada por acreditar em segundas chances." Ricardo contemplou a imagem por um longo tempo, sentindo uma emoção que não conseguia nomear. Segundas chances. Não era apenas Marina quem estava recebendo uma. Ele próprio, de mais maneiras do que podia compreender, também estava. O pequeno consultório no terceiro andar da Mendes Incorporações ainda cheirava a tinta fresca. Marina ajustou o estetoscópio. No pescoço, um gesto tão familiar que seu corpo o executava automaticamente, apesar dos 3 anos afastada da prática médica formal. Observou o ambiente recém-montado. Equipamentos médicos de última geração, móveis ergonômicos, computador com sistema de prontuário eletrônico, tudo exatamente como havia solicitado, sem questionamentos sobre custos. Um leve toque na porta interrompeu sua contemplação. Doutora Oliveira, seu primeiro paciente está aguardando. Marina respirou fundo. Era Patrícia, a secretária de Ricardo, que agora também auxiliava no agendamento das consultas iniciais do programa de saúde ocupacional. Pode mandá-lo entrar, respondeu, ajustando instintivamente o jaleco branco impecável que Ricardo havia mandado confeccionar com seu nome bordado. Ora Marina Oliveira, diretora médica. A porta abriu-se novamente, revelando um homem de meia-idade, cabelos grisalhos e expressão desconfiada. Marina reconheceu-o imediatamente. Gilberto Santos, gerente financeiro, conhecido por seu temperamento difícil e pela lealdade inabalável a Ricardo. Bom dia, Sr. Santos, cumprimentou ela, estendendo a mão. Por favor, sente-se. Gilberto apertou sua mão com relutância evidente. Vamos deixar algo claro, doutora, disse ele sem rodeios. Estou aqui apenas porque Ricardo insistiu que todos os diretores passassem por esta avaliação. Marina manteve o sorriso profissional, já acostumada com resistência após anos lidando com pacientes difíceis. Compreendo sua reserva, respondeu calmamente, mas garanto que tudo o que conversarmos aqui permanece sob sigilo médico. Nem mesmo o Sr. Mendes terá acesso às suas informações individuais. Gilberto ajustou a gravata, visivelmente desconfortável. Você era da equipe de limpeza até semana passada, disse ele, o tom acusatório evidente. Como espera que eu confie em você como médica? A pergunta pairou no ar como um desafio. Marina poderia ter respondido defensivamente, poderia ter listado suas credenciais impressionantes ou mencionado sua formação internacional. Em vez disso, optou pela honestidade direta que sempre norteara sua carreira médica. Sr. Santos,
Entendo sua preocupação. Eu limpei seu escritório por quase 2 anos. Sei que você guarda uma foto de seus netos na segunda gaveta da escrivaninha e que toma café sem açúcar. Também notei, enquanto esvaziava seu lixo, os inúmeros frascos de antiácidos e os blísteres de analgésicos para a enxaqueca. O rosto de Gilberto empalideceu ligeiramente. Como observadora, continuou ela, posso dizer que seu padrão de dor de cabeça e desconforto estomacal sugere um quadro de estresse crônico não tratado. Como médica, posso ajudá-lo com isso, se você permitir. Um silêncio tenso estabeleceu-se entre eles. Finalmente, Gilberto relaxou os ombros, exibindo pela primeira vez uma vulnerabilidade que jamais demonstraria em reuniões de diretoria. Tenho dormido apenas 4 horas por noite nos últimos meses, admitiu ele, quase em um sussurro. Marina assentiu pegando uma prancheta. Vamos começar por aí, então? A consulta fluiu surpreendentemente bem depois daquele momento inicial. Ao final, Gilberto saiu do consultório com um encaminhamento para um gastroenterologista, uma receita para um protetor estomacal mais eficaz que os antiácidos de balcão, e algo que não esperava, um senso genuíno de alívio. Próximo paciente em 10 minutos, Dr. Oliveira, informou Patrícia, entregando-lhe uma nova ficha. O dia transcorreu em um fluxo constante de consultas, funcionários administrativos, operários da construção civil, equipe de manutenção, cada um com suas próprias resistências iniciais que gradualmente se dissolviam diante da competência evidente e da abordagem acolhedora de Marina. Às 6 da tarde, exausta, mas realizada, Marina organizava suas anotações quando ouviu uma batida na porta. Era Ricardo. Como foi o primeiro dia? Perguntou ele, permanecendo próximo à entrada. Marina permitiu-se um sorriso genuíno. Produtivo. Atendi. 27 funcionários, fiz 8 encaminhamentos para especialistas e identifiquei pelo menos 3 casos de hipertensão não diagnosticada. Ricardo assentiu, impressionado. Alguma resistência? Inicial, sim, admitiu ela, mas nada inesperado. Ricardo parecia querer dizer algo mais, mas hesitava. Marina esperou pacientemente, reconhecendo os sinais de alguém com um peso na consciência. Amanhã é a reunião com os alemães, disse ele finalmente. Eles pediram especificamente por sua presença. Marina franziu o senho. Como médica ou como atração de circo? A pergunta direta pegou Ricardo de surpresa. Ele corou ligeiramente, o que Marina jamais imaginaria ver naquele homem sempre tão controlado. Herr Schmidt expressou interesse no nosso novo programa de saúde ocupacional, respondeu ele diplomaticamente. Acho que sua presença seria estratégica. Marina guardou o último prontuário antes de responder. Sabe, Ricardo, passei 3 anos sendo tratada como invisível. Agora que voltei a ser vista, preciso ter certeza de que é pelas razões corretas. O empresário sustentou seu olhar e Marina viu algo raro naqueles olhos geralmente calculistas. Respeito genuíno. Você será apresentada como a brilhante médica que está revolucionando nossa abordagem de saúde corporativa, assegurou ele. Nada menos que isso. Quando Marina chegou em casa naquela noite, encontrou Sofia sentada à mesa da cozinha, fazendo o dever de casa enquanto Eduardo preparava o jantar. A cena doméstica, tão simples e preciosa, contrastava dramaticamente com as semanas de preocupação constante que haviam vivido. Como foi o primeiro dia de verdade? Perguntou Eduardo, beijando-a suavemente. De verdade, repetiu Marina, saboreando a palavra enquanto tirava o jaleco. Foi curador. Sofia ergueu os olhos de seu caderno, observando a mãe com admiração. Você salvou muitas pessoas hoje, mamãe? Marina sorriu, sentando-se ao lado da filha. Na verdade, acho que muitos deles nem sabiam que precisavam ser salvos, respondeu ela, ajudando Sofia com uma equação de matemática. Às vezes a cura começa quando alguém simplesmente nota que você existe. Mais tarde, enquanto Sofia dormia, Marina mostrou a Eduardo o contrato de plano de saúde que Ricardo havia providenciado para eles. Um plano premium que cobriria completamente o tratamento de Sofia. Ainda não consigo acreditar, murmurou Eduardo, estudando o documento. É como se tivéssemos ganhado na loteria.
Marina balançou a cabeça pensativa. Não foi sorte, Eduardo. Foi reconhecimento. Ela fez uma pausa refletindo. Sabe o que foi mais surpreendente hoje? Descobrir quantos daqueles executivos bem-sucedidos estão adoecendo silenciosamente por trás de suas máscaras de invulnerabilidade. Eduardo abraçou-a, sentindo o cansaço em seu corpo, mas também a energia renovada de quem havia reencontrado seu propósito. E amanhã você encara os alemães, comentou ele. A faxineira que se tornou diretora médica em menos de uma semana. Marina sorriu contra seu peito. Nunca fui apenas uma faxineira, Eduardo. Assim como nunca serei apenas uma médica. Ela ergueu os olhos para encará-lo. Somos mais do que os rótulos que as circunstâncias nos impõem, não é? Na manhã seguinte, Marina entrou na sala de reuniões onde semanas antes havia limpado os vidros enquanto era tratada como invisível. Agora, todos os olhares voltavam-se para ela com uma mistura de curiosidade, respeito e, em alguns casos, desconfiança. Residual. Herr Schmidt foi o primeiro a levantar-se para cumprimentá-la. Doutora Oliveira, disse ele com genuíno respeito. É um prazer finalmente conhecê-la adequadamente. Enquanto Marina apertava a mão do investidor alemão, sentiu o olhar de Ricardo sobre ela. Não mais o olhar de um chefe para uma subordinada, nem mesmo o de um paciente para sua salvadora, mas o olhar de alguém que começava a enxergar o mundo através de uma perspectiva completamente nova. Naquele momento, Marina compreendeu que não era apenas sua vida que estava sendo transformada por aquela oportunidade. De alguma forma, ao salvar Ricardo Mendes de um infarto, ela também havia iniciado um processo mais profundo de cura, um que transcendia estetoscópios e medicamentos, alcançando o próprio coração de como as pessoas viam umas às outras. 3 meses após sua contratação, Marina sentou-se à mesa de reuniões, agora como parte integral da diretoria da Mendes Incorporações. À sua frente, gráficos e estatísticas revelavam o impacto do programa de saúde ocupacional que havia implementado. Absenteísmo reduzido em 32%, produtividade aumentada em 28% e uma diminuição significativa nos gastos com plano de saúde corporativo, apesar da ampliação da cobertura. Os números falam por si, concluiu ela, enquanto os diretores analisavam os resultados. Ricardo, sentado à cabeceira da mesa, observava não apenas os dados impressionantes, mas a transformação na dinâmica da reunião. O mesmo Gilberto Santos, que inicialmente resistira a Marina, agora assentia em concordância. Diretores que jamais teriam considerado a opinião de uma forasteira, agora tomavam notas atentamente. Doutora Oliveira, disse Ricardo, usando deliberadamente o título que ela reconquistara, acho que podemos considerar o programa um sucesso incontestável. Marina sorriu discretamente, reconhecendo no tom dele algo além da satisfação corporativa com resultados positivos. Havia uma genuína admiração. O mais importante, respondeu. Ela-te é que identificamos condições não diagnosticadas em 23 funcionários, incluindo 2 casos de diabetes e 1 de câncer em estágio inicial. Um silêncio respeitoso seguiu-se à menção do último caso. Todos ali sabiam que se tratava de Dona Carmen, a recepcionista que trabalhava na empresa há mais de 15 anos e que, graças ao check-up implementado por Marina, havia descoberto um câncer de mama em fase tratável. O que muitos ainda não percebem, continuou Marina, é que saúde não é apenas ausência de doença, mas um estado de bem-estar físico e mental, e isso reflete diretamente no ambiente de trabalho e na produtividade. Enquanto ela falava, Ricardo não conseguia deixar de comparar a mulher confiante e articulada à sua frente com a figura silenciosa que limpava os vidros de sua sala há poucos meses. A metamorfose não estava apenas na posição ou na roupa, mas na energia que ela irradiava, a energia de alguém que finalmente podia ser quem realmente era. Após a reunião, Ricardo chamou Marina para uma conversa privada em seu escritório. Os alemães querem ampliar o investimento, informou ele, incapaz de esconder a satisfação. Herr Schmidt mencionou especificamente que seu programa de saúde ocupacional foi um diferencial decisivo. Marina assentiu, satisfeita, mas não surpresa.
Sabia que seu trabalho estava tendo impacto, via isso diariamente nos rostos dos funcionários que finalmente se sentiam verdadeiramente cuidados. Fico feliz que esteja funcionando para os negócios, respondeu ela. Mas mais importante, está funcionando para as pessoas. Ricardo fitou-a por um momento, antes de fazer uma confissão inesperada. Sabe, antes do infarto, eu teria considerado essa frase pura bobagem sentimental. Marina ergueu as sobrancelhas, surpresa com a franqueza. E agora? Agora entendo que ignorar o humano nos negócios é a verdadeira bobagem, respondeu ele, olhando pela janela para o pátio onde funcionários conversavam durante o intervalo. Um erro que quase me custou tudo. O telefone tocou, interrompendo o momento. Era Patrícia, informando que a filha de Marina estava na recepção. Sofia? Perguntou Marina, surpresa. Ela deveria estar na escola. Preocupada, Marina apressou-se até o saguão, onde encontrou Sofia acompanhada de sua professora de ciências, ambas sorrindo animadamente. Mamãe! Exclamou Sofia, correndo para abraçá-la. Ganhei o primeiro lugar na feira de ciências. A professora Denise disse que podíamos vir te contar. Pessoalmente. Marina abraçou a filha, sentindo uma onda de orgulho e alegria. Sofia, cujos longos meses de tratamento haviam prejudicado seu desempenho escolar, agora irradiava saúde e entusiasmo. Seu projeto sobre células sanguíneas, inspirado por sua própria condição, havia conquistado o júri. O projeto dela foi excepcional, doutora Oliveira, comentou a professora Denise. Sofia explicou conceitos complexos com uma clareza impressionante. Disse que quer ser pediatra para ajudar crianças como... Marina sentiu os olhos marejarem. No auge de suas dificuldades, quando limpava escritórios de dia e corredores hospitalares à noite, seu maior medo era que Sofia perdesse a esperança e os sonhos. Agora, vendo a filha florescer novamente, sentia uma gratidão que transcendia palavras. Ricardo aproximou-se discretamente, observando a cena. Então esta é a famosa Sofia, disse ele, estendendo a mão educadamente para a menina. Sua mãe fala muito de você. Sofia, com a desenvoltura de quem havia herdado a confiança da mãe, apertou a mão dele firmemente. O senhor é o homem que teve um ataque no coração e que a mamãe salvou, não é? Ricardo sorriu, encantado com a franqueza da menina. Exatamente. E acho que ela salvou muito mais que apenas a minha vida. Naquela tarde, enquanto Marina finalizava alguns relatórios em seu consultório, recebeu uma visita inesperada. Eduardo, carregando uma pequena caixa embrulhada em papel colorido. Para comemorar 3 meses do recomeço, explicou, ele entregando o presente. Marina abriu a caixa encontrando um estetoscópio novo, gravado com seu nome. Eduardo, murmurou ela emocionada. É para substituir aquele que você guardou na gaveta quando tudo aconteceu, disse ele suavemente. Porque você nunca deixou de ser quem é, Marina, mesmo quando o mundo tentou convencê-la do contrário. Ela abraçou o marido, percebendo como suas vidas haviam mudado dramaticamente em tão pouco tempo. Eduardo também havia encontrado um novo emprego como administrador em uma clínica médica, não tão bem remunerado quanto sua posição anterior, mas digno e relacionado à sua formação. Às vezes penso no que teria acontecido se Ricardo não tivesse tido aquele infarto naquele dia, confessou Marina. Se eu não estivesse limpando justamente aquela sala naquele momento... Eduardo segurou seu rosto entre as mãos. Talvez algumas pessoas precisem quase morrer para começar a enxergar o que realmente importa, respondeu ele. E outras, como você, precisam passar pelo inferno e voltar para lembrar o mundo do valor da compaixão. No dia seguinte, Marina notou algo diferente no comportamento de Ricardo. Durante uma reunião com a equipe de engenharia, ele interrompeu um diretor que falava rispidamente com uma funcionária mais jovem. Fernanda tem razão, interveio Ricardo para surpresa de todos. O projeto precisa considerar o impacto ambiental, não apenas os custos imediatos. Mais tarde, Marina o encontrou no refeitório. Algo inédito, já que Ricardo sempre almoçava em restaurantes caros ou em seu escritório privativo. Ele conversava informalmente com os operários, perguntando sobre suas famílias e condições de trabalho. Algum problema? Perguntou ela, aproximando-se quando ele finalmente ficou sozinho. Ricardo sorriu,
um sorriso diferente do sorriso calculado que costumava exibir em negociações. Percebo que passei anos construindo edifícios enquanto ignorava as pessoas que os erguiam, respondeu ele. Estava pensando em expandir seu programa de saúde para incluir as famílias dos funcionários. Marina estudou-o por um momento, reconhecendo os sinais de uma transformação genuína, não apenas uma mudança estratégica para melhorar resultados empresariais, mas uma real evolução na forma de ver o mundo. Sabe o que os cardiologistas chamam de remodelamento cardíaco? Perguntou ela. Ricardo negou com a cabeça. É quando o coração, após um infarto, reorganiza sua estrutura. Em alguns casos, torna-se mais forte e eficiente do que antes. Ela fez uma pausa significativa. Parece que seu infarto causou um remodelamento muito além do músculo cardíaco, Ricardo. Ele considerou suas palavras por um momento antes de responder. Talvez o verdadeiro infarto tenha sido no meu sistema de valores, Marina. E talvez eu precisasse daquela dor para aprender a enxergar o que estava bem na minha frente o tempo todo. Naquela noite, em casa, Marina contou a Eduardo sobre a transformação visível em Ricardo. Enquanto falava, Sofia aproximou-se com um desenho, uma ilustração colorida de 3 corações. Um deles, o maior, tinha o nome de Marina escrito nele. "O que é isso, querida?" perguntou Marina, admirando o trabalho da filha. "É um desenho sobre como os corações se conectam", explicou Sofia com a sabedoria surpreendente das crianças. "O Sr. Ricardo tinha um coração doente. Você o curou. E agora ele está curando outros corações na empresa." Marina abraçou a filha, impressionada com sua percepção. "E qual é esse terceiro coração?" perguntou apontando para a figura menor no canto do desenho. Sofia sorriu, seus olhos brilhando com a inocência e esperança que nenhuma adversidade conseguira apagar. "É o meu, mamãe, porque um dia vou ser médica como você e vou curar os corações de muitas crianças." Marina sentiu uma emoção profunda ao contemplar o desenho. De alguma forma, aquela simples ilustração infantil capturava perfeitamente a essência do que estava acontecendo, como um único ato de coragem e compaixão podia desencadear uma série de transformações que se estendiam muito além do momento inicial. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Era Ricardo. "Marina", disse ele, a voz carregada de entusiasmo contido, "acabo de receber um convite da Associação Comercial. Eles querem que apresentemos nosso programa de saúde ocupacional no próximo congresso." Ele fez uma pausa significativa antes de acrescentar, como um exemplo de inovação em responsabilidade social corporativa. Enquanto desligava, Marina olhou novamente para o desenho de Sofia. Corações conectados, vidas transformadas. Como médica, sempre soubera que salvar vidas era sua vocação. O que nunca imaginara era que, às vezes, salvar uma vida significava muito mais do que simplesmente impedir que um coração parasse de bater. O auditório da Associação Comercial de Porto Alegre estava lotado. Executivos, médicos do trabalho e representantes de grandes empresas ocupavam cada assento disponível, muitos em pé ao fundo da sala. Na primeira fila, Eduardo e Sofia, usando um vestido azul cuidadosamente escolhido para a ocasião, observavam Marina com orgulho incontido. "Nossa próxima palestrante", anunciou o mestre de cerimônias, "tem uma história extraordinária que transformou não apenas sua própria vida, mas toda uma cultura corporativa." Marina respirou fundo nos bastidores, ajustando o blazer azul marinho sobre a blusa branca. 6 meses atrás, usava um uniforme cinza desbotado e era invisível para as mesmas pessoas que agora se aglomeravam para ouvi-la. "Com vocês, a doutora Marina Oliveira, diretora médica da Mendes Incorporações e idealizadora do premiado programa Saúde Integral Corporativa." Os aplausos ecoaram pelo salão, enquanto Marina caminhava até o palco com a mesma dignidade que mantivera durante os momentos mais difíceis de sua vida. Do lado esquerdo do palco, Ricardo sorria discretamente, seu olhar transmitindo uma mensagem silenciosa de apoio. "Bom dia", começou Marina, sua voz firme alcançando todos os cantos do auditório. "Hoje não falarei apenas sobre indicadores de saúde ou redução de custos com absenteísmo.
embora nossos resultados nesses aspectos sejam notáveis. Ela fez uma pausa, seus olhos percorrendo a plateia. Quero falar sobre o custo humano da invisibilidade no ambiente corporativo. Um silêncio atento estabeleceu-se enquanto Marina compartilhava sua jornada. Não todos os detalhes dolorosos, mas o suficiente para contextualizar a transformação ocorrida. Falou sobre como os programas tradicionais de saúde ocupacional frequentemente tratavam os funcionários como estatísticas, não como pessoas complexas com histórias únicas. Quando um funcionário é reduzido a um número ou função, perdemos não apenas sua humanidade, mas também seu potencial pleno, continuou ela, avançando para os slides que mostravam os resultados impressionantes do programa. Nossos dados mostram que, ao tratar cada colaborador como um indivíduo integral, com necessidades físicas, emocionais e sociais específicas, não apenas melhoramos sua saúde, mas também criamos um ambiente onde o talento pode florescer em sua plenitude. Da primeira fila, Sofia observava a mãe com admiração absoluta. Eduardo segurava a mão da filha, igualmente emocionado ao ver Marina brilhar novamente após anos de sombras injustas. Ao final da apresentação, a plateia levantou-se em uma ovação espontânea. Marina, acostumada à discrição forçada dos últimos anos, sentiu-se momentaneamente sobrepujada pela emoção. Nos bastidores, após responder a dezenas de perguntas e trocar cartões com interessados em implementar programas semelhantes, Marina foi surpreendida por uma mulher elegante que se apresentou como Luísa Cardoso, editora da revista Exame. Doutora Oliveira, sua história e seu trabalho são extraordinários, disse a editora. Gostaríamos de fazer uma matéria de capa sobre o programa e sobre sua trajetória pessoal. Marina hesitou. A exposição pública ainda a deixava desconfortável após tudo que vivera. Não busco o holofote, senhora Cardoso. O importante é o impacto do programa nas vidas das pessoas. Luísa sorriu compreensivamente. Entendo sua reserva, mas pense no impacto que sua história pode ter em outras pessoas passando por situações semelhantes, ou em empresários que poderiam repensar suas práticas ao conhecer os resultados alcançados. Ricardo, que se aproximara discretamente, interveio. Marina, lembra do que me disse sobre corações remodelados? Talvez sua história precise ser contada justamente para remodelar outros sistemas e instituições. Marina olhou para Ricardo, surpresa com sua perspectiva transformada. O homem que antes se preocupava apenas com lucros e aparências, agora enxergava o valor maior de uma narrativa de redenção e segunda chance. Pensarei no assunto, respondeu ela finalmente à editora. Mas se fizermos isso, quero que o foco seja no programa e em como ele pode ser replicado, não apenas em minha história pessoal. Mais tarde, no jantar de comemoração em um restaurante elegante, Sofia entregou à mãe um pequeno embrulho. O que é isso? Perguntou Marina, surpresa. Abra, insistiu a menina, os olhos brilhando de expectativa. Dentro da caixinha havia um pin dourado em formato de coração com a inscrição Você me inspira. Marina sentiu os olhos marejarem. Onde conseguiu isso, meu amor? Economizei da minha mesada, explicou Sofia orgulhosamente. A professora Denise me ajudou a encomendar. É para você usar no jaleco para lembrar que está inspirando muitas pessoas, principalmente eu. Marina abraçou a filha, incapaz de conter a emoção. Eduardo sorriu, seus olhos também úmidos. Ricardo, observando a cena, percebeu algo que jamais havia valorizado em sua busca incessante por sucesso material: a riqueza verdadeira dos laços humanos autênticos. Na semana seguinte, a rotina no consultório de Marina foi interrompida por uma visita inesperada. Dr. André Nunes, seu antigo colega do hospital universitário. André! Exclamou ela, genuinamente feliz em vê-lo. Que surpresa maravilhosa! O cardiologista sorriu, visivelmente emocionado ao ver Marina novamente em um jaleco branco em seu elemento natural. Vim trazer um convite oficial, disse ele, entregando-lhe um envelope timbrado. A Faculdade de Medicina quer que você ministre uma série de palestras sobre saúde ocupacional para os alunos do último ano. Marina abriu o envelope surpresa. Voltar a ensinar, murmurou, a voz trêmula de emoção. André assentiu, seus olhos refletindo a admiração que sempre tivera por ela.
Sua abordagem inovadora está causando burburinho nos círculos médicos, Marina. O que você está construindo aqui vai muito além da medicina ocupacional tradicional. Não sei se estou pronta para enfrentar novamente aquele ambiente, confessou ela, lembrando-se das feridas ainda não completamente cicatrizadas. O reitor faz questão de dizer que a universidade cometeu um erro ao não defendê-la adequadamente na época, respondeu André suavemente. Esta é uma forma de reconhecimento e talvez de reparação. Marina olhou pela janela de seu consultório, contemplando o pátio da empresa, onde meses antes empurrava um carrinho de limpeza. A jornada de volta à medicina havia sido tortuosa e inesperada, mas também profundamente transformadora. Vou pensar com carinho, respondeu finalmente. Quando André saiu, Ricardo entrou, curioso sobre a visita do médico. Marina explicou o convite, ainda processando seu significado emocional. Você vai aceitar, certo? Perguntou Ricardo, surpreso com sua hesitação. Não sei se quero reviver aquele capítulo da minha vida, respondeu ela honestamente. Ricardo contemplou-a por um momento antes de compartilhar algo que nunca havia contado. Sabia que meu pai era porteiro de um edifício comercial. Trabalhava 18 horas por dia para pagar meus estudos. Quando formei em engenharia e comecei a ganhar dinheiro, proibiu de contar isso a qualquer pessoa. Achava que diminuiria meu valor aos olhos dos outros executivos. A confissão surpreendeu Marina. Ricardo jamais falava sobre sua família ou origem. O que isso tem a ver com o convite da universidade? Perguntou ela, genuinamente curiosa. Tudo, respondeu ele, com uma sinceridade desarmante. Passei anos tentando apagar meu passado, como se ele fosse algo vergonhoso. Você nunca fez isso. Mesmo limpando pisos que antes percorria como médica respeitada, você manteve sua dignidade e integridade. Ele fez uma pausa significativa antes de continuar. Talvez seu retorno à universidade não seja apenas sobre você, Marina. Talvez seja sobre mostrar aos estudantes que excelência profissional e integridade moral não são negociáveis, não importa as consequências. As palavras de Ricardo reverberaram profundamente em Marina. Era verdade. Durante os anos difíceis como faxineira, ela nunca havia renunciado a quem realmente era. Cada corredor limpo, cada vidro polido era feito com a mesma precisão e compromisso com que antes realizava procedimentos cardíacos. Aquela noite, enquanto ajudava Sofia com a lição de casa, Marina observou a filha com novo olhar. A menina que antes sofria com as limitações da doença e com a instabilidade financeira da família agora florescia, tanto em saúde quanto em confiança. Mamãe, perguntou Sofia subitamente, você gostava mais de ser médica no hospital ou gosta mais de cuidar das pessoas na empresa? A pergunta, aparentemente simples, continha uma profundidade que apenas uma criança poderia alcançar com tal inocência. Sabe, Sofia, respondeu Marina cuidadosamente, descobri que ser médica não está no lugar onde trabalhamos ou no título que carregamos. Está na forma como enxergamos as pessoas e nos importamos com elas. Sofia assentiu, absorvendo a sabedoria com a seriedade de quem já havia enfrentado suas próprias batalhas. Como quando você era faxineira, mas continuava sendo médica por dentro. Marina abraçou a filha, maravilhada com sua percepção. Exatamente. E foi por isso que pude ajudar o Sr. Ricardo quando ele precisou. Naquela mesma noite, Marina decidiu aceitar o convite da universidade. Não porque precisasse da validação institucional, essa fase de sua vida já havia passado, mas porque sua história poderia inspirar uma nova geração de médicos a nunca comprometer seus princípios, independentemente do preço a pagar. Na manhã seguinte, ao entrar na empresa, Marina foi surpreendida por um burburinho incomum. Funcionários reuniam-se em pequenos grupos, alguns segurando exemplares da revista Exame. Ao vê-la, muitos sorriram e acenaram com respeito inédito. Patrícia aproximou-se, entregando-lhe uma cópia da revista. Saiu hoje, explicou a secretária, claramente empolgada. Na capa, uma foto de Marina em seu jaleco branco, examinando um paciente. A manchete proclamava em letras grandes: a faxineira que virou salvadora. Como uma médica perseguida por denunciar fraudes transformou a saúde corporativa brasileira. Marina sentiu o coração acelerar.
Não havia autorizado a matéria ainda, muito menos uma capa. Em seu escritório, Ricardo aguardava, visivelmente ansioso. Antes que você diga qualquer coisa, começou ele, não tive nada a ver com isso. A editora publicou baseada na sua palestra e em entrevistas com funcionários. Marina folheou a revista, encontrando uma reportagem de 8 páginas que detalhava não apenas sua história pessoal, mas principalmente os resultados impressionantes do programa de saúde e como ele estava redefinindo as práticas de saúde ocupacional no país. Surpreendentemente, não sentiu raiva ou invasão. Sentiu, ao contrário, uma sensação estranha de encerramento, como se um capítulo doloroso finalmente estivesse sendo concluído, não com amargura, mas com redenção. Estão chegando ligações de todo o país, informou Patrícia, entrando apressadamente. Empresas querendo implementar o programa, convites para palestras, até uma proposta de livro de uma editora. Marina e Ricardo trocaram olhares significativos. O que começara como um momento dramático de vida ou morte em uma sala de reuniões havia se transformado em algo muito maior que qualquer um deles poderia prever. "O que você pretende fazer?" perguntou Ricardo, genuinamente curioso. Marina sorriu, tocando instintivamente o pin em formato de coração que Sofia lhe dera. "Continuar curando corações", respondeu simplesmente. "Tanto os que batem nos peitos quanto os que batem no centro das empresas." O pequeno auditório da Faculdade de Medicina estava abarrotado. Alunos do último ano, professores e até mesmo alguns médicos renomados da cidade espremiam-se nos assentos, enquanto outros permaneciam em pé nas laterais. Na primeira fila, o reitor da universidade e o diretor da faculdade aguardavam ansiosamente. Marina respirou fundo antes de entrar. Era a primeira vez que pisava naquele lugar desde sua saída forçada, 3 anos atrás. Os corredores, os rostos, até mesmo o cheiro característico de desinfetante misturado com café, tudo despertava memórias que ela havia cuidadosamente compartimentalizado. "Está pronta?" perguntou Ricardo, que fizera questão de acompanhá-la naquele momento. Marina assentiu, ajustando o jaleco impecavelmente branco sobre o vestido azul. No bolso do jaleco, o pin em formato de coração que Sofia lhe dera brilhava discretamente. Ao entrar no auditório, um silêncio respeitoso estabeleceu-se, seguido por uma ovação espontânea que a pegou completamente desprevenida. Rostos sorridentes, alguns com lágrimas nos olhos, aplaudiam de pé. Entre eles, Marina reconheceu antigos colegas que haviam permanecido silenciosos durante sua perseguição. Alguns pareciam genuinamente emocionados, outros visivelmente constrangidos. O reitor aproximou-se do microfone, aguardando que os aplausos diminuíssem. "É com profunda honra, e, devo admitir, com uma dose necessária de humildade institucional, que recebemos de volta a doutora Marina Oliveira", começou ele. "Uma médica cuja integridade e excelência profissional sempre foram inegociáveis, mesmo quando isso lhe custou tudo." As palavras do reitor, carregadas de um reconhecimento tardio, mas sincero, tocaram Marina mais profundamente do que ela esperava. Não buscava vingança ou mesmo reparação. Havia seguido em frente. Mas aquele reconhecimento público significava algo importante. A verdade, eventualmente, sempre encontrava seu caminho. "Obrigada pela generosa introdução", começou Marina, sua voz firme ecoando pelo auditório silencioso. "Estou aqui hoje não para falar sobre o passado, mas sobre o futuro da medicina ocupacional e como ela pode transformar não apenas a saúde dos trabalhadores, mas toda a cultura corporativa." Durante as 2 horas seguintes, Marina conduziu uma masterclass sobre seu programa de saúde integral, compartilhando casos anônimos, estatísticas impressionantes e, principalmente, a filosofia humanizada que norteava sua abordagem. Os estudantes, inicialmente, atraídos pela controvérsia de sua história pessoal, logo se viram genuinamente fascinados pela inovação médica que ela apresentava. "O que mais me impressiona, doutora Oliveira", comentou uma aluna durante a sessão de perguntas, "é como a senhora conseguiu transformar uma experiência tão traumática em algo tão construtivo." Marina sorriu, apreciando a perspicácia da jovem. "A medicina nos ensina algo fundamental sobre traumas", respondeu.
Quando um osso se quebra e é devidamente tratado, muitas vezes torna-se mais forte, justamente no ponto da fratura. O mesmo pode acontecer com nossas vidas profissionais e pessoais. Ao final da palestra, uma fila formou-se com estudantes ansiosos por alguns minutos de conversa. Entre eles, um jovem rapaz esperou pacientemente até ser o último. Doutora Oliveira, disse ele, visivelmente nervoso. Meu nome é Lucas. Minha mãe era uma de suas pacientes na unidade coronariana. Marina estudou o rosto do jovem, tentando encontrar traços familiares. Antônia Soares, continuou ele. A senhora salvou a vida dela durante um infarto complexo 6 anos atrás. Ela sempre dizia que a senhora era a médica mais humana que já conheceu. Sua voz embargou ligeiramente. Foi por causa da senhora que decidi estudar medicina. Marina sentiu uma emoção profunda diante daquele testemunho inesperado. Em seus momentos mais sombrios, quando limpava banheiros e corredores para sobreviver, questionava-se se todo o seu esforço e sacrifício como médica havia realmente importado. Agora, o universo lhe oferecia esta resposta através daquele jovem estudante. Lucas, respondeu ela, tocando suavemente o braço dele. Sua mãe foi uma paciente incrível, cuja coragem me inspirou. Que honra saber que você está seguindo este caminho. Quando finalmente deixou o auditório, Marina encontrou Ricardo conversando animadamente com o reitor e o diretor da faculdade. Ah, aí está nossa estrela, exclamou o diretor. Estávamos justamente discutindo uma proposta fascinante com o Sr. Mendes. Marina olhou interrogativamente para Ricardo, que sorriu com evidente satisfação. Estamos considerando uma parceria, explicou ele. A universidade está interessada em implementar seu programa como parte do currículo do último ano, com estágios práticos na Mendes Incorporações. E gostaríamos que você coordenasse esse programa, acrescentou o reitor, como professora convidada inicialmente. A proposta surpreendeu Marina. Voltar a ensinar sempre fora uma de suas paixões, mas nunca imaginara que isso aconteceria tão cedo ou naquelas circunstâncias. Precisarei pensar a respeito, respondeu diplomaticamente, embora seu coração já soubesse a resposta. No caminho de volta, Ricardo dirigia em silêncio, permitindo que Marina processasse as emoções do dia. Finalmente ele quebrou o silêncio. Sabe, observando você hoje, entendi algo importante. O quê? Perguntou ela curiosa. Você nunca foi realmente uma vítima, Marina, mesmo nos seus piores momentos, respondeu ele, mantendo os olhos na estrada. Vítimas são definidas e limitadas por suas circunstâncias. Você sempre foi uma agente de transformação, apenas esperando a oportunidade certa. A observação surpreendeu Marina pela sua profundidade. Ricardo, o empresário antes conhecido por sua frieza calculista, demonstrava uma sensibilidade e percepção que poucos lhe atribuiriam. Todos somos capazes de transformação, respondeu ela suavemente. Alguns apenas precisam de um infarto para perceber isso. Ricardo riu, reconhecendo a verdade irônica em suas palavras. Ao chegar em casa naquela noite, Marina encontrou Eduardo e Sofia aguardando ansiosamente por notícias. A menina havia preparado um pequeno bolo para celebrar a primeira aula da mãe na universidade. Como foi? Perguntou Eduardo, abraçando-a. Marina contou-lhe sobre a recepção calorosa, a proposta do reitor e, principalmente, sobre o encontro com Lucas, o estudante filho de sua ex-paciente. Viu só, mamãe, disse Sofia, seus olhos brilhando. As sementes que você plantou continuam crescendo, mesmo quando você não estava olhando. A sabedoria da filha, muito além de seus 12 anos, emocionou Marina profundamente. Sofia, que testemunhara a queda e a ressurreição profissional da mãe, havia absorvido lições de resiliência e propósito que nenhuma escola poderia ensinar. Na manhã seguinte, ao chegar à empresa, Marina foi surpreendida por um envelope sobre sua mesa. Dentro, encontrou uma carta oficial do Congresso Internacional de Medicina do Trabalho, convidando-a para ser palestrante principal na próxima edição, que aconteceria em Londres dali a 3 meses. Patrícia entrou no consultório, trazendo o café matinal que se tornara um ritual entre elas. Já viu o convite? Perguntou animadamente. Ricardo disse que a empresa cobrirá todas as despesas e insiste que você leve Sofia e Eduardo. Marina sorriu.
grata pela generosidade que ainda a surpreendia, apesar de todos os meses trabalhando com Ricardo. O homem havia realmente mudado, de forma fundamental, não apenas suas políticas empresariais, mas sua compreensão do valor humano além do capital. Enquanto revisava alguns prontuários, Marina recebeu uma visita inesperada. Dona Carmen, a recepcionista que descobrira um câncer de mama em estágio inicial graças ao programa de check-up implementado. Doutora Marina, disse a senhora emocionada, recebi os resultados dos últimos exames. Estou oficialmente em remissão. Marina levantou-se para abraçar a mulher, genuinamente feliz com a notícia. Isso é maravilhoso, Carmen. Como está se sentindo? Fisicamente cada dia melhor, respondeu a recepcionista. Mas vim aqui para agradecer por algo além de salvar minha vida. Ela fez uma pausa, enxugando uma lágrima. Durante todo o tratamento, nunca me senti como apenas uma paciente ou funcionária. A senhora me fez sentir como uma pessoa completa, com dignidade, mesmo nos momentos mais difíceis. A declaração sincera tocou Marina profundamente. Era exatamente essa a essência de sua filosofia médica: enxergar além dos sintomas, além das funções profissionais, para reconhecer a humanidade integral de cada indivíduo. Carmen, você é muito mais que uma paciente ou funcionária, respondeu Marina, segurando as mãos da mulher. Você é parte fundamental desta comunidade que estamos construindo aqui. Mais tarde, durante uma reunião com Ricardo para discutir a expansão do programa, Marina compartilhou a conversa com Carmen e como isso reafirmava a importância da abordagem humanizada. Sabe o que mais me impressiona? Comentou Ricardo pensativo. 6 meses atrás, eu teria considerado tudo isso, sua abordagem, essa preocupação com o bem-estar integral, como custos desnecessários ou sentimentalismo improdutivo. E hoje? Perguntou Marina, genuinamente curiosa sobre sua perspectiva atual. Hoje entendo que ignorar a humanidade de quem trabalha conosco não é apenas moralmente errado, respondeu ele com convicção. É matematicamente estúpido em termos de negócios. Marina sorriu, apreciando tanto a evolução de pensamento quanto a forma caracteristicamente direta de Ricardo expressá-la. A empresa alcançou resultados financeiros recorde este trimestre, continuou ele. Os investidores alemães dobraram sua participação. Nosso índice de retenção de talentos é o mais alto do setor. Ele fez uma pausa significativa. E tudo começou quando uma faxineira se recusou a ser invisível no momento certo. Aquela noite, Marina recebeu uma ligação do Dr. André Nunes com uma notícia surpreendente. O hospital universitário estava considerando reabrir a investigação sobre as denúncias de fraude que ela havia apresentado anos atrás. A matéria da revista Exame e sua recente palestra haviam criado pressão pública suficiente para uma reavaliação do caso. Como se sente sobre isso? Perguntou Eduardo, depois que ela compartilhou a notícia. Marina refletiu profundamente antes de responder. Honestamente, não é mais sobre mim, ou sobre vingança, ou reparação. É sobre integridade institucional e proteção dos pacientes. Ela olhou pela janela, observando as luzes da cidade. Se minha experiência puder prevenir que outros profissionais sejam silenciados ao defenderem o que é certo, então vale a pena revisitar aquela dor. Na cama antes de dormir, Marina revisou mentalmente a extraordinária jornada dos últimos meses. De faxineira invisível a diretora médica respeitada, de profissional perseguida a palestrante internacional, de mãe desesperada por recursos para tratar a filha à mentora, inspirando uma nova geração de médicos. O que mais a impressionava, porém, não eram as mudanças externas em sua posição social ou profissional, mas a constância interior que mantivera durante todo o processo. Nos momentos mais sombrios, limpando corredores e banheiros por R$ 80 por dia, nunca deixara de ser a médica dedicada e íntegra que sempre fora. E era essa integridade inabalável que, no final, havia não apenas reconstruído sua carreira, mas transformado vidas ao seu redor, incluindo a de um empresário que nunca imaginara precisar tão desesperadamente de cura. Seu último pensamento antes de adormecer
foi sobre como, às vezes, salvamos vidas de maneiras que vão muito além de procedimentos médicos ou ressuscitações cardiopulmonares. Às vezes, salvamos vidas simplesmente recusando-nos a ser menos do que realmente somos, mesmo quando o mundo tenta nos reduzir à invisibilidade. O aeroporto internacional de Heathrow fervilhava de atividade quando Marina, Ricardo, Eduardo e Sofia desembarcaram em Londres. Um motorista uniformizado segurava uma placa com o nome Doutora Oliveira, oradora principal, aguardando para conduzi-los ao hotel. "É a primeira vez que vejo meu nome em uma placa", comentou Marina, ainda tentando absorver a magnitude do momento. Sofia, cujos olhos brilhavam de excitação com sua primeira viagem internacional, apertava a mão da mãe com força. Seu tratamento havia progredido tão bem que a doutora Bittencourt dera a autorização completa para a viagem, com apenas algumas precauções rotineiras. "Ainda não acredito que estamos aqui", murmurou Eduardo, olhando pela janela da van enquanto cruzavam a cidade. "Londres, Congresso Internacional, você como palestrante principal." Ricardo, sentado à frente, virou-se com um sorriso. "Acredite, Eduardo, o mundo inteiro está prestes a descobrir o que eu aprendi da maneira mais difícil. Sua esposa é extraordinária." O comentário, feito com genuína admiração, refletia o quanto a relação entre eles havia evoluído nos últimos meses, de chefe arrogante e faxineira invisível para parceiros em uma jornada transformadora que agora ultrapassava fronteiras. O Royal College of Physicians, onde o congresso aconteceria, era um edifício imponente que mesclava arquitetura histórica com instalações modernas. Na entrada do auditório principal, um banner enorme exibia a foto de Marina e o título de sua palestra: Corações Invisíveis, revolucionando a saúde ocupacional através da humanização. "Mãe, você está famosa", exclamou Sofia apontando para o banner. Marina sorriu, mas seu coração acelerou ligeiramente diante da exposição. Parte dela ainda se sentia como a faxineira de uniforme cinza, invisível nos corredores corporativos. A transição para esta nova realidade, embora gratificante, ainda trazia momentos ocasionais de estranhamento. Durante o coquetel de boas-vindas naquela noite, diversos médicos e pesquisadores internacionais aproximaram-se para conhecê-la pessoalmente. Muitos haviam lido a matéria da exame, que fora traduzida e republicada em veículos internacionais. "Doutora Oliveira", cumprimentou um médico sueco de meia-idade, "seu programa é exatamente o que estamos buscando implementar em nosso sistema de saúde pública. A abordagem holística que desenvolveu quebra paradigmas importantes." Enquanto conversava com diversos especialistas, Marina notou Ricardo em um canto, observando tudo com evidente orgulho. Aproximou-se dele durante um momento tranquilo. "Está tudo bem?" perguntou ela. "Mais que bem", respondeu ele. "Estou testemunhando algo raro, reconhecimento genuíno do verdadeiro mérito." Ele fez uma pausa reflexiva. "Sabe, passei a vida inteira perseguindo sucesso medido por dinheiro e poder. Você nunca perseguiu isso e olhe onde chegou." Marina sorriu, tocada pela sinceridade dele. "Não é sobre onde chegamos, Ricardo. É sobre a integridade do caminho que escolhemos percorrer." Na manhã seguinte, o auditório principal estava completamente lotado para a palestra de abertura. Marina, nos bastidores, tentava controlar o nervosismo enquanto ajustava sua apresentação no computador. "Nervosa?" perguntou Eduardo, ajudando-a a organizar as notas. "Um pouco", admitiu. "É uma responsabilidade enorme." Sofia aproximou-se da mãe, ajustando cuidadosamente o crachá de acompanhante que pendia do seu pescoço. "Mamãe", disse ela com a sabedoria que sempre surpreendia todos ao seu redor, "lembra do que você me disse quando eu estava com medo antes da apresentação na feira de ciências?" Marina sorriu, recordando o momento. "Que o medo só existe até começarmos a falar sobre o que amamos." Sofia assentiu, seus olhos brilhando de orgulho. "Você ama ajudar pessoas. É só falar sobre isso." A simplicidade profunda do conselho tocou Marina. Sua filha, que testemunhara sua queda e ascensão, agora devolvia a força que recebera durante os momentos mais difíceis. Quando o presidente do Congresso anunciou seu nome, Marina caminhou para o palco com a dignidade serena que a caracterizava. Olhou para a plateia de mais de 800 especialistas de todo o mundo
e começou não com estatísticas ou metodologias, mas com uma história. 3 anos atrás, eu limpava corredores hospitalares à noite depois de passar o dia limpando escritórios corporativos. Em um desses corredores, ouvi um código azul: emergência cardíaca. Meus pés quase me levaram automaticamente para a sala de emergência, como faziam nos anos em que eu chefiava a unidade coronariana. Mas tive que me lembrar. Eu estava segurando um esfregão, não um desfibrilador. Um silêncio absoluto tomou conta do auditório. Hoje quero falar sobre invisibilidade. Não apenas a minha experiência pessoal, mas a invisibilidade sistêmica que adoece corporações e trabalhadores igualmente. E mais importante, como transformar essa realidade. Durante a hora seguinte, Marina conduziu a plateia por uma jornada que transcendia dados e metodologias, tocando a essência do que significava cuidar integralmente de seres humanos em ambientes corporativos. Compartilhou casos anônimos, revelou estatísticas impressionantes do programa e, principalmente, demonstrou como a humanização do ambiente de trabalho produzia resultados tangíveis tanto em saúde quanto em produtividade. Ao final, a ovação foi instantânea e duradoura. Especialistas formavam filas para fazer perguntas, solicitar parcerias, propor pesquisas conjuntas. Entre eles, um homem idoso com sotaque alemão aguardou pacientemente sua vez. Doutora Oliveira, disse ele quando finalmente chegou sua vez. Sou o Dr. Heinrich Müller, da Universidade de Heidelberg. Sua abordagem me lembra algo que ensinamos há décadas, mas que o mundo corporativo parece ter esquecido. O ser humano não é uma máquina com peças substituíveis, mas um organismo integrado onde corpo e espírito são inseparáveis. Marina sorriu, reconhecendo a profunda verdade em suas palavras. É exatamente isso, Dr. Müller. Estamos apenas redescobrindo uma sabedoria antiga através de métodos contemporâneos. Ao deixar o palco, foi abordada por uma mulher elegante que se apresentou como representante da Organização Mundial da Saúde. Doutora Oliveira, estamos formando um comitê internacional para estabelecer novas diretrizes de saúde ocupacional. Gostaríamos muito de contar com sua experiência. Ricardo, que observava tudo à distância, não conseguia esconder o orgulho. A faxineira que ele mal notava havia se tornado uma referência mundial em um campo que ele nem sabia que existia antes de seu infarto. Naquela noite, durante um jantar em um restaurante elegante às margens do Tâmisa, Sofia surpreendeu a todos com um brinde. A minha mãe, que me ensinou que ninguém pode tirar quem somos de verdade, não importa o uniforme que precisemos usar. Os olhos de Marina marejaram diante da sabedoria da filha. Eduardo apertou sua mão sob a mesa, ambos contemplando o longo caminho percorrido desde os dias de desespero. Ricardo ergueu sua taça, acrescentando: e a médica, que salvou muito mais que uma vida, salvou a humanidade de uma empresa inteira. De volta ao hotel, Marina recebeu uma ligação surpreendente de Patrícia, do Brasil. Doutora Marina, não vai acreditar. O hospital universitário emitiu um comunicado oficial reabrindo a investigação sobre suas denúncias. A comissão de ética afastou preventivamente os médicos envolvidos. A notícia atingiu Marina como uma onda inesperada. Não buscava vingança ou reparação pessoal, mas justiça para os pacientes afetados, pelos laudos fraudulentos. 3 anos depois, murmurou ela, a verdade finalmente começa a emergir. Eduardo, que ouvia a conversa ao seu lado, abraçou-a. Você plantou sementes de integridade que estão finalmente florescendo, amor. Enquanto observava as luzes de Londres pela janela do hotel, Marina refletia sobre como a vida podia mudar drasticamente em tão pouco tempo. De faxineira invisível a oradora internacional respeitada, de médica perseguida à referência em seu campo, de mãe, desesperada a exemplo de resiliência para sua filha. O mais surpreendente, porém, não era sua própria transformação, mas o efeito dominó que ela havia desencadeado. Em Ricardo, na empresa, no sistema que antes a silenciara, e agora, potencialmente, em diretrizes internacionais de saúde ocupacional. Seu telefone vibrou com uma mensagem de Ricardo. Reunião amanhã com investidores britânicos interessados em implementar o programa em escala europeia. Sua presença seria inestimável, se estiver
Disposta. Marina sorriu, compreendendo que sua jornada estava apenas começando. Cada novo convite, cada nova oportunidade significava mais vidas tocadas, mais sistemas transformados, mais corações invisíveis finalmente reconhecidos. O sono demorou a chegar naquela noite, não por ansiedade, mas pela percepção crescente de um propósito maior emergindo das cinzas de seu sofrimento passado. Como diria mais tarde em suas palestras, às vezes precisamos ser quebrados para que uma luz mais forte possa brilhar através de nossas fissuras. 2 meses após o retorno de Londres, o programa de Marina havia se expandido para além das fronteiras da Mendes Incorporações. 5 grandes empresas brasileiras já implementavam versões adaptadas de seu modelo, e uma construtora britânica iniciara um projeto piloto baseado em suas diretrizes. Em uma manhã particularmente agitada, Marina recebeu uma visita inesperada em seu consultório. Sofia, acompanhada de sua professora de ciências e do diretor da escola. "Aconteceu alguma coisa?" perguntou Marina, preocupada com a visita surpresa. Sofia sorria radiantemente, segurando um envelope lacrado. "Mamãe, eu fui selecionada!" exclamou ela, estendendo o envelope. A professora Denise adiantou-se, incapaz de conter a empolgação. Sofia foi uma das 3 estudantes brasileiras selecionadas para o Programa Internacional de Jovens Cientistas em Boston. Seu projeto sobre células sanguíneas impressionou imensamente os avaliadores. Marina abriu o envelope com mãos trêmulas, lendo o convite oficial para que Sofia participasse de um programa intensivo de 2 semanas no prestigioso Instituto de Tecnologia de Massachusetts, MIT, com todas as despesas pagas. "Isso é extraordinário", murmurou ela, abraçando a filha. Thank you. Oh, fuzz. Violet Vance. Going Full streamers don't look at their kills. I do. as you say. I need every kill I can get for my inevitable feeding. I gotta make the stats look good. You know this, Falamar. With Vim and Venom. Yes. Right here. Thank you. Oh, my kill. Oh, I love that. I counter her. My venom flows. Yes. Yes, beautiful. It's a beautiful, beautiful thing. Toxic attack. Yes. Yeah, Venom are very strong right now. Violet Vance. Agitation. Your top tower is That's why I started playing it, because A touch of venom. I played against a Venom mid and he fucked me. And I was like, nah. And it was when the patch first dropped. And I don't read patch notes, I just wait and see if it kills me. Taste my venom. And then I pick it. Yes. Caustic blow. With Vim and Venom. So you can still play it, man. It's very strong. Yes. It's pretty good. I don't mind it. I've only played a few games, though. Ah.
Yes. As you say. Out of here. Quick as venom. Impaled. My venom flows. Taste my venom. Envenomed. I'm under attack. Quick as venom. Yep, in that bitch. How do you feel about the patch? Yes. Going. Club up right now. As you say. Dire has fortified its structures. Agitation. I do. My Dota bod was tweaking out. A touch of I'm Divine venom. 2 right now. No, I don't. Yes. Deadly to the touch. My venom flows. Does Snap go up there? You move sick. Vile you. advance. With vim and venom. Yeah, it's a big wave. What's your rank? Impaled. Agitation. My venom flows. Yes. Immortal. Vile advance. Quick as venom. As I'm under attack. Ah. Going. I feel like I'm playing an off lane right now. Yes. Yes. A touch of venom. Oh shit. With vim and venom. My Lush getting fucked. Impaled. Yes. A touch of venom. Attack. Shadows. Quick as venom. Pops here. Yes.
Your top tower is under siege. With vim and venom. My venom flows. Your middle tower is under attack. Bad Radiant has fortified its structures. Caustic blep. Yes. Dire Courier has fallen. Yeah, baby! Dominating. You've got to bite to eat. Barf. This is just I just love dying. Like a blight, I return. Vile advance. I'm sad I couldn't get my urn.